Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? E aí, vamos abrir os vídeos ou não vamos? Isso aí, é uma galerinha conhecida, outros não conheço. Boa noite. O pessoal tá chegando aí. Vamos para mais um webinário, vamos para estudo continuado. Só dar dois minutinhos, o pessoal acabar de entrar. E aí, quem teve presente aí no último webinário? Coloca aí eu no chat, fazendo favor, só para eu ter uma ideia. Quem teve presente aí? Isto, muito bom. Isso aí. Então, hoje a gente vai continuar uma série de webinários. Hoje a gente vai falar sobre uma parte mais que não envolve tanto a parte técnica, mas também, né? Mas a gente vai entrar um pouquinho na área de gestão aí, né? Começar a entrar mais nessa área também, que é algo que muitos têm essa necessidade, têm essa carência. Então a gente vai entrar um pouquinho nessa área também. Vocês estão me ouvindo bem, né? Sim? Quem está com a câmera aberta aí, dá um feedback. Legal, show de bola. Bom, eu vou fazer como eu fiz no último, tá? Eu vou falar da aula. Se vocês tiverem dúvidas, tiverem alguma pergunta, podem ir colocando aqui no chat. E se eu tiver dentro do contexto, eu paro a aula e respondo a pergunta de vocês. Ou a gente responde as perguntas todas no final e eu abro para vocês perguntarem mesmo no microfone. Vocês estão todos com o microfone travado, mas no final da aula eu abro para todos perguntarem. Beleza? Então tem uma galerinha aí que faz tempo que eu não vejo, ó. João Paulo Giraldi. Deixa eu ver quem mais faz tempo que eu não vejo aqui. Quem? Bom, não vou lembrar todos aqui agora. Então beleza, bora lá. Deixa eu só compartilhar minha tela aqui. Abrir a aula. Beleza. Todos estão vendo a aula compartilhada aí, né? Sim, dá um sinal aí. Beleza. Então bora lá. Vamos falar um pouquinho de um assunto que eu quase não gosto de falar, né? Que são as hérnias discais. Quem me conhece aí, quem me acompanha nos cursos, sabe que é um assunto que eu gosto muito. Então eu vou passar para vocês aqui algo que está relacionado tanto com os tratamentos de hérnia quanto ao mercado da hérnia, né? Então eu escolhi esse tema, hérnia de disco, um grande mercado para o fisioterapeuta, e ao longo da aula vocês vão entender o porquê que eu escolhi esse tema. Vou começar com esse slide aqui, ó. Eu quero ser um fisioterapeuta reconhecido por fazer o quê? Essa é uma pergunta que todos nós deveríamos responder assim que a gente saísse da faculdade. Por que eu falo isso? Porque quantos de nós já não batemos a cabeça ou estamos batendo a cabeça até hoje atrás de formações, atrás de curso, atrás de um rumo da nossa vida, né? De um direcionamento. Por exemplo, hoje eu trabalho só com coluna, mas eu já fiz vários cursos em outras áreas. Eu já fiz curso de acupuntura, já fiz o curso de ergonomia, eu já fiz curso de tratamento de joelho, já fiz curso de tratamento de ombro, já fiz cursos de ortopedia no geral, mas nunca me encontrei tanto quanto eu me encontrei quando eu entrei na área da coluna. E eu tenho certeza que muitos de vocês já aconteceu isso. Quantos de vocês já não fizeram cursos em diversas áreas diferentes e parece que está patinando, não está saindo do lugar, né? Eu não esqueço uma vez que eu estava dando um curso e um fisioterapeuta falou para mim assim: Danilo, eu tô tão perdido na minha profissão que eu já fiz curso até de limpeza de pele, cara. Não sei mais o que eu fazer e parece que tudo que eu faço, nada dá certo, nada fica muito consistente. Agora, quando a gente decide o fisioterapeuta que a gente quer ser, todos os nossos esforços, todo o nosso foco,
todos os nossos cursos, nossas formações, nossa linguagem, nosso mindset, tudo é voltado para aquilo. Então, quando eu decidi ser um fisioterapeuta reconhecido na minha região por ser bom em tratar coluna, o jogo da minha vida começou a mudar. E isso, na realidade, ninguém me conduziu a isso. Isso foi surgindo naturalmente em mim, e depois que eu fui estudando, fui acompanhando essa questão de mercado, eu fui vendo que eu estava no caminho certo. Só que eu queria ter tido esse entendimento bem antes, né? Hoje eu tenho 46 anos, então eu queria ter tido esse entendimento bem antes, porque se eu tivesse, com certeza, eu estaria em outro patamar financeiro do que eu estou hoje, né? Eu demorei um pouquinho para descobrir isso. Então, responda essa pergunta. Você quer ser um fisioterapeuta reconhecido por fazer o quê? Né? Você tem várias opções. Você pode ser um fisioterapeuta reconhecido por ser um excelente profissional da área desportiva, da área da saúde da mulher, da área da estética, da área de coluna. Mas pense um pouquinho fora da caixa. Concentrem as suas energias em uma área determinada, para que a comunidade que você viva consiga te reconhecer como um grande especialista nessa área. Tá? Então, a resposta para essa pergunta vai conduzir todo o restante da sua vida, das suas formações, dos seus cursos, do seu conhecimento, da sua linguagem, né? Então, isso vai encurtar muito o seu caminho. Como eu trabalho com coluna, eu vou direcionar bem a aula em relação à coluna, especificamente para a hérnia de disco, vocês vão entender o porquê. Tá? Vamos falar sobre alguns dados, né? Sobre a dor lombar. A dor lombar é uma das condições mais incapacitantes de todo mundo. Eu tenho certeza que a grande maioria de vocês aqui já sentiu, sente ou está sentindo uma dor lombar nesse momento. E provavelmente alguns de vocês já teve uma dor lombar incapacitante, que atrapalhou alguma coisa no dia a dia, seja no trabalho, no lazer, no dormir, enfim, alguma coisa a dor lombar já atrapalhou alguns de vocês. A dor lombar ela pode atingir 65 pessoas durante o ano e 84% das pessoas ao longo da vida. E entre 90 a 95% das dores lombares não possuem um diagnóstico específico, embora eu discorde um pouco disso, porque quando eu falo diagnóstico, não é só um diagnóstico de qual patologia está causando essa dor, né? Nós, fisioterapeutas, não focamos apenas na patologia, nós focamos muito dentro de subclassificação, dentro de avaliação funcional e tudo mais. Mas essa é uma realidade que os estudos nos mostram, que cerca de 90 a 95% das dores lombares não apresentam um diagnóstico específico. Será que elas não apresentam porque realmente não tem, ou porque quem está em contato, o profissional que está em contato com essa dor não sabe diagnosticar? Então essa é uma pergunta que a gente tem que fazer para nós mesmos, profissionais da saúde. Quando eu me deparo com alguns dados, eu chego nesse artigo, que foi publicado em 2020, e ele teve como objetivo avaliar quais são os custos que a dor lombar gerou no Brasil entre 2012 e 2016. Então, olhem para vocês verem a importância desses dados. Nesse período, a dor lombar gerou um custo de 2,2 milhões de dólares, sendo que 79% desse valor está relacionado, aqui não é milhões não, tá? Aqui é bilhões. Corrijam aqui é bilhões, não é milhões, é bilhões. 2,2 bilhões de dólares, sendo que 79% desse custo foi com perda de produtividade. Ou seja, a dor lombar causou um grande prejuízo no Brasil, né, um custo no Brasil de 2,2 bi de dólares entre 2012 e 2016, e a maior parte desse custo está relacionado com a perda na produtividade. Só com tratamentos, a dor lombar gerou 460 milhões de dólares nesse período. Agora, olha esse dado que interessante. Cada pessoa com dor lombar se ausenta do trabalho, em média, 88 dias por ano, em média. Tá? Então, agora vamos imaginar alguns de nós aqui que temos algum colaborador na clínica, que temos algum funcionário em casa, seja uma funcionária doméstica, seja uma babá, enfim, algum funcionário que nós temos em casa ou no trabalho, que sofre de dor lombar e se afasta 88 dias por ano por conta dessa dor. Isso causa um impacto muito grande na nossa vida. E é isso que a dor lombar causa na vida do empresário, na vida do comerciante, do prestador de serviço,
Então as pessoas têm a sua vida impactada devido à dor lombar, direta ou indiretamente. Agora, olha um outro número que é interessante também. Nesse período, entre 2012 e 2016, 59 milhões de dias ausentes do trabalho. Como assim? Então, a dor lombar causou os 59 milhões de dias ausentes no trabalho. Eles somaram todo mundo que afastou do trabalho e todos os dias, o acúmulo de todos os dias ausentes do trabalho, entre 2012 e 2016, devido à dor lombar. E chegaram ao número de 59 milhões de dias ausentes do trabalho. Agora, outra coisa interessante. Lembra aqui que eu falei para vocês, ó, entre 90% e 95% das dores lombares não possuem diagnóstico específico? Quando uma pessoa sofre de dor lombar, 80% dos exames de imagem que são realizados está entre ressonância magnética e tomografia computadorizada. Não sei se vocês já fizeram ressonância, mas dificilmente alguém que faz uma ressonância não tem algum achado patológico na ressonância, né? Mesmo que assintomático. Então a maioria dos achados são assintomáticos. Aí o que acontece? A pessoa tem uma dor lombar, faz uma ressonância magnética, aparece lá degeneração discal, abaulamento discal, uma protrusão ou até mesmo uma extrusão. Por mais que aquela dor não seja causada por aquela discopatia, se apareceu no exame, quem é o culpado? É o disco, né? Então, mesmo que a pessoa não tenha um diagnóstico preciso, mas se ela faz um exame de imagem e aparece que ela tem alguma discopatia, diretamente ela já leva isso. Ela, poxa, essa minha dor lombar está relacionado com essa discopatia, seja com abaulamento, com uma protrusão, com uma extrusão. Então, 80% dos exames de imagem são realizados tomografia e ressonância. E é por isso que eu falo, ó, a hérnia de disco é a patologia da coluna que mais leva pessoas a procurarem um fisioterapeuta, sendo ela a causa ou não. Quantos pacientes, né, inúmeros pacientes nos procuram, pelo menos isso acontece muito comigo, que chega para mim com uma dor na coluna ou uma dor irradiada, apresentando um exame de ressonância magnética, e quando eu confronto o exame com o comportamento da dor, eu falo, opa, a hérnia não é a causa dessa dor. Se a hérnia não é a causa da dor, o que está causando essa dor? Aí vai do meu entendimento, da minha avaliação, para tentar descobrir. Mas quem que trouxe esse paciente até mim? Não foi a hérnia? Porque é muito diferente quando a pessoa fala assim, eu tenho uma dor nas costas, de quando ela fala assim, olha, eu tenho uma hérnia de disco que está causando uma dor nas costas, porque eu vi isso no exame. Ainda mais quando está escrito lá, extrusão, né? Então as pessoas se impactam muito quando elas fazem um exame e aparece algum achado patológico lá, tá? Então a hérnia de disco, ela é sim a patologia que mais leva pessoas a procurar um fisioterapeuta, sendo ela a causa ou não. Aqui no Brasil nós temos uma grande conquista como fisioterapeutas, nós somos profissionais do primeiro contato. Então muitos pacientes chegam até nós antes mesmo de ter passado por um médico. Isso é uma grande conquista, como outros países não tem. Chile não tem, se eu não me engano, Argentina, Paraguai também não tem, tá? O Chile eu tenho certeza. Agora, quando o paciente chega até a gente com um sintoma, por mais que nós não fomos tão treinados para fazer um diagnóstico patológico, nós somos treinados para fazer um diagnóstico funcional. Nós temos que a partir de uma avaliação, descobrir o que o paciente tem e o que ele precisa. E também a gente precisa desconfiar, suspeitar ou confirmar se a gente está diante de um paciente com uma patologia grave ou não. E se estiver diante de um paciente com patologia grave, esse paciente deve ser encaminhado provavelmente para o médico, tá? Então, nós temos essa capacidade de confrontar um exame de imagem com a sintomatologia. Ah, Danilo, eu não me sinto tão seguro para isso. Então, você tem que aprender, tá? Sinto te dizer, se você está batendo no peito, dizendo que você é um profissional de primeiro contato, que trata a coluna, e você não sabe fazer essa diferenciação, se é um paciente que tem uma hérnia de disco, se tem uma estenose, se tem uma aderência de raiz, se é uma dor crônica, se é um tumor, se é uma fratura, você não consegue pelo menos suspeitar disso, você precisa melhorar seus conhecimentos, você precisa entrar a fundo nisso. E vou falar outra coisa para vocês, o mercado vai dividir muitos profissionais na área da saúde, entre profissionais de SUS, convênio e rede particular.
Só vai ficar na rede particular aquele que entregar resultado consistente em menor tempo possível e de forma duradoura. Tá? Então pense nisso. E coluna é uma das principais áreas da fisioterapia. Tá? Vamos entender alguma coisa aqui, ó. Então a hernia de disco, por que devemos nos preparar para essa oportunidade? Né? Estima-se que 6,5 milhões de brasileiros têm hernia de disco. Esse número pode ser o dobro ou até mesmo o triplo, tá? Porque esses dados, de acordo com o IBGE, são dados de pessoas diagnosticadas. E nós sabemos que muitas pessoas que têm hernia de disco ainda não foram diagnosticadas. Elas sentem dor, mas elas ainda não foram diagnosticadas. Eu tenho certeza que muitos de nós aqui, eu tenho hernia de disco, sem fazer exame, eu sei que eu tenho. É uma cervical. Eu tenho certeza que alguns de vocês aqui são portadores de hernia de disco, alguns já sabem que tem, outros sentem dor, mas ainda não sabem que tem, porque nunca fizeram um exame de imagem, tá? Então, o mercado da hernia de disco é gigante e ele só está aumentando. Por quê que ele só está aumentando? Porque além da hereditariedade, a ocupação é um fator de risco tremendo. E a ocupação em posições estáticas. Antigamente as pessoas eram muito mais dinâmicas no seu trabalho. Hoje não. Hoje elas são estáticas. Cada vez mais paradas em frente a uma tela de um computador, desempenhando uma função estática. Tá? A faixa etária média de uma hernia de disco é 37 anos. E esse é um período de alta produtividade do ser humano. É aí que está o negócio. É aí que está a parada. As pessoas com 37 anos, elas estão produzindo muito. E o tempo é um bem muito valioso. Se uma pessoa está portadora de hernia de disco, vamos, por exemplo, é uma pessoa que está com uma ciática ou com uma cervicobraquialgia por hernia de disco, e ela está impedida de trabalhar 1 semana, 2 semanas, 3 meses, a perda na produtividade vai impactar muito na vida dela. Então essas pessoas, elas necessitam voltar rapidamente para suas atividades. E é por isso que elas estão dispostas a pagar por profissionais altamente conceituados, aqueles que têm já uma certa autoridade nas suas regiões e aqueles que entregam resultado. E resultado em menor tempo possível. Tá? Só para vocês terem ideia, ó, no ano de 2024, esses dados saíram há pouco tempo, a primeira causa de afastamento no trabalho foi dor nas costas, no geral. E a segunda foi hérnia de disco. Em 2023, a primeira causa de afastamento do trabalho foi hérnia de disco. E a segunda foi lombalgia. Vocês podem ver, todos os anos está aí. Hérnia de disco, lombalgia, hérnia de disco, entre primeiro e segundo, ou entre primeiro, segundo e terceira, sempre estão ali. Afastamentos do trabalho. Né? E isso não é só pessoal braçal, não, chão de fábrica, não. É todos. Secretária, empresários que ficam muito tempo sentados, executivos, né? Profissionais autônomos. No geral, a hernia de disco impacta muito a vida das pessoas. Tratamento. Isso aqui é algo que eu falo muito com meus pacientes. Né? Eu trato muito hernia de disco. Aqui minha clínica é focada somente com coluna. Quem fez meu curso aqui ou quem me acompanha, você sabe que eu só ensino coluna. E hernia de disco é um carro-chefe que eu tenho, principalmente nos cursos presenciais. E quando eu estou diante do meu paciente, eu sempre falo para ele: você tem uma hernia de disco? Fique calmo, na sua grande maioria das vezes não é grave. E você tem 3 formas de tratar a hernia de disco. Então, existem 3 formas de uma hernia de disco ser tratada. História natural, que é não fazer nada. Cirurgia, que é a forma mais radical, mas envolve riscos. E tratamento conservador, que é uma forma barata, rápida e de alta resolutividade. Tá? Como assim? Vamos destrinchar isso aqui. Como que é o tratamento através de forma natural? É simplesmente não fazer nada. 66,6% dos casos de hernia de disco reabsorvem espontaneamente num prazo médio de 3 meses a 1 ano. É aqui que a maioria dos médicos apostam suas fichas. Como que o médico trata a coluna hoje? Dando analgésicos, anti-inflamatórios e moduladores de dor. Pregabalina, gabapentina, duloxetina, entram com anti-inflamatórios, entram com corticoides. O que os médicos falam e às vezes a gente julga eles errado?
o médico dá o medicamento e fala para o paciente, fique em repouso. Ah, mas não pode ficar em repouso e tal. Essa é a nossa linha. A nossa linha não é tratar com repouso, é tratar com movimento. Já o médico não. O médico, ele trata apostando na história natural. Então, o que ele faz? Ele acalma os sintomas e pede que o paciente fique em casa, de repouso, e deixa a história natural agir. Então, eu chego e falo para o meu paciente, se você não quiser tratar, você tem 66% de chance de ficar bom, num prazo médio de 1 ano. O paciente fala, pô, doutor, mas 1 ano com essa dor? Eu falo, isso se você não quiser tratar. Então, nós temos que alertar os pacientes, nós temos que orientar os pacientes. Tá? Então, isso aqui é um dado estatístico. Tá? A hernia, então, ela tem uma resolução espontânea muito favorável, só que é aquele negócio, pode demorar. Nós aqui, que somos, creio eu que a maioria de nós aqui que estamos na aula somos autônomos, a gente conseguiria ficar 1 ano ausente do trabalho? 5 meses que seja, 3 meses? Isso afetaria o seu consultório, afetaria a saúde financeira da sua clínica? Eu com certeza sim. Se eu ficar 3 meses afastado do meu consultório, 3 meses afastado dos meus cursos, isso afetaria a saúde financeira das minhas empresas. Eu tenho certeza que vocês também. E é isso que um executivo pensa, é isso que um prestador de serviço pensa, que um autônomo pensa. Pô, doutor, eu sei que a história natural é favorável, mas eu não posso esperar 3 meses. Eu tenho que tratar, me dê outra solução. Tá? E dentro das reabsorções espontâneas, nós temos ainda a taxa de reabsorção por tipo de hérnia, né? Que aqui eu até costumo dizer, quanto pior, melhor. Como assim? 96% das hérnias sequestradas reabsorvem espontaneamente, 70% das hérnias extrusas reabsorvem espontaneamente, 41% das protrusas reabsorvem espontaneamente e apenas 13% dos abaulamentos discais reabsorvem espontaneamente. Ah, Danilo, mas abaulamento não dói. Dói. Afirmo para você que dói. Ah, mas eu vi que o abaulamento não é capaz de chegar numa raiz. Galera, basta a gente usar um pouquinho só do raciocínio. Como que é feita uma ressonância magnética? Não é com o paciente deitado em decúbito dorsal, não pode nem respirar? Fica lá 30 minutos deitado? Vocês concordam comigo que o disco se comporta totalmente diferente na posição em pé, deitado, sentado, dobrando o corpo para frente? Então, quando é diagnosticado um abaulamento discal com o paciente numa ressonância magnética, deitado em decúbito dorsal, totalmente em repouso, esse abaulamento pode ser que na realidade ele não seja um abaulamento quando o paciente está sentado. Tá? O disco ele se comporta totalmente diferente. Eu canso de pegar pacientes no consultório que chegam com ressonância magnética, com diagnóstico de abaulamento discal, e é um paciente que tem dor irradiada, dor que aumenta em posições de flexão mantida, dor que aumenta a dobrar o corpo para frente, teste de tensão neural positivos, acordam de madrugada com dor, todo o comportamento do disco. Né? Então eu afirmo que esse paciente sim, ele tem um abaulamento que é sintomático. Tá? Assim como, já cansei de ver extrusões assintomáticas. Né? Então não afirmem para os seus pacientes que eles têm um abaulamento e que aquilo não é a causa de dor. Porque o abaulamento foi detectado em posição de repouso em decúbito dorsal durante uma ressonância magnética. E aqui está, né? De acordo com esse estudo, quanto pior, melhor, porque aqui entra uma das teorias que é a resposta autoimune do corpo, né? De uma fagocitose, de que o próprio corpo começa a reabsorver aquele componente herniado. Agora, tá, Danilo, eu não posso esperar 3 meses ou 1 ano. Essa dor está me limitando, eu não consigo dormir, não consigo trabalhar, não consigo fazer coisas básicas do dia a dia. Não tem uma outra opção para eu tratar? Tem a cirurgia. A cirurgia é a forma mais radical e rápida de descompressão. Só que ela envolve riscos. Tá? 1 a cada 5 pacientes que fazem, por exemplo, uma artrodese de coluna, reoperam em 4 anos. E a gente sabe o que acontece quando o paciente começa a reoperar. Quem faz uma dissectomia tem 3 vezes mais chances de fazer uma artrodese. 40% das cirurgias devido à lombalgia ou sintomas que levam à dor lombar
são mal sucedidas, tá? Independente da técnica, independente da causa. 40% das cirurgias de coluna lombar são mal sucedidas. Quando fala mal sucedidas, o paciente fica igual ou pior. E aqui, pessoal, não envolve só erro médico, tá? Envolve a própria reação do organismo. Então, vocês podem afirmar para o paciente de vocês, 40% de quem faz uma cirurgia por lombalgia, que tem dor lombar, ficam iguais ou pior. E não tem como prever esse risco. Pode ser que opere e resolva o problema, mas pode ser que opere e não. Estudos já mostram que após 2 anos de cirurgia, o resultado pós-cirúrgico não é melhor que o tratamento conservador. Então, a cirurgia, ela não pode ser o primeiro tratamento de uma hernia de disco. Não pode ser um tratamento prioritário para uma hernia de disco, salvo algumas condições, tá? Então, quando que a cirurgia de hernia de disco realmente deve ser indicada? Quando tem uma complicação, um comprometimento neural grave, neurológico grave. Por exemplo, síndrome da caldequina, incontinência urinária ou fecal, perda de movimento, dormência em cela, anestesia de esfínteres. Isso é uma urgência cirúrgica. Quando o paciente tem uma mielopatia, que é muito mais comum na coluna cervical do que na lombar. Por que é mais comum na cervical do que na lombar? Porque o cone medular, a medula está muito mais espessa a nível de cervical do que na lombar. E na lombar, a parte que mais desenvolve a hernia de disco é L4, L5, L5, S1. E ali não tem mais medula, ali já é a caldequina. Então a mielopatia é muito mais comum na região cervical do que na região lombar. E isso faz com que as hérnias cervicais sejam mais graves do que as hérnias lombares, tá? Então a mielopatia também é um caso de cirurgia, tá? E, Daniel, como que eu detecto uma mielopatia cervical? Primeiro, sintoma, que é muito comum. O paciente ter perda de força considerável nos membros superiores, ter parestesia nas mãos ou em uma só, e a gente faz um teste neurológico chamado de teste de Hoffman, que confirma uma mielopatia. O que é o teste de Hoffman? A gente dá um estímulo em flexão no terceiro dedo da mão sintomática, e se o paciente fizer uma pinça involuntária entre o segundo e o primeiro dedo, teste de Hoffman positivo. Esse paciente tem que ir para uma avaliação neurológica e um tratamento cirúrgico, provavelmente. Outra indicação cirúrgica, comprometimento neurológico grave, né? Ou seja, o paciente está perdendo o movimento, perda progressiva e muito significativa de força, não tá respondendo a movimentos. E a última opção para um tratamento cirúrgico é a falha do tratamento conservador. Mas falha do tratamento conservador resolutivo. Não adianta você falar que o seu paciente ali fez, 3 meses de fisioterapia com base em eletrotermoterapia, alongamentos, que você falou que você vai afirmar que o tratamento conservador falhou. Não. A gente sabe que o tratamento ouro da fisioterapia é outro, que eu vou falar para vocês daqui a pouco qual é, tá? Então, você não pode falar, esse paciente fez fisioterapia de qualidade e falhou, sendo que essa fisioterapia de qualidade foi baseada em eletrotermoterapia, tá? Isso não. Então, beleza. Terceira opção de tratamento. Tratamento conservador. É aqui que a gente entra. É aqui que nós temos uma grande oportunidade de mercado. Então, vamos lá, ó. Sem fazer nada, pode demorar de 3 meses a 1 ano. Ninguém quer esperar esse tempo todo. Cirurgia. Envolve riscos. Além de ter alto custo, o paciente pode ficar pior. Tá? E muitos têm medo de cirurgia, né? Quem aqui não tem medo de fazer uma cirurgia? Eu mesmo tenho, não sei vocês, ainda mais na coluna. Agora, tem a terceira opção, tratamento conservador. Hoje nós já sabemos que estudos nos dizem, né, que pelo menos 90% dos casos de hernia de disco não são cirúrgicos. Esse estudo nos trouxe, que foi publicado em 2020, que apenas 3% das pessoas que sofrem com hernia de disco precisam de cirurgia. 97% são tratadas com métodos conservadores. E quando eu falo método conservador, não é só fisioterapia. É fisioterapia, é exercício, é medicamento, é bloqueio transforaminal. Tá? Então, tudo que não é cirúrgico
é enquadrado em tratamento conservador, né? Então tem uma alta resolutividade. Agora, olha que interessante, é aqui que a gente entra, ó. É aqui que eu falo para vocês, e falo para muitos, tento alertar muitos que gostam de tratar com coluna. O trem tá andando, se você entrar nele na hora certa, aplicar as técnicas corretas, você com certeza vai ter resultados rápidos, consistente. E aquele fisioterapeuta que tem resultado rápido, consistente, dentro da sua comunidade, da sua sociedade, ele é visto como uma referência, como uma autoridade. Então ele se destaca. E esse que se destaca, ele recebe mais. As pessoas pagam mais por ele. Por quê? Porque ele tende a resolver de forma mais consistente e em menor tempo possível. Então, esse estudo mostrou, ó, pacientes portadores de dor ciática até abaixo do joelho, presentes há 90 dias ou menos e com sintomas agudos nas últimas 72 horas, ou seja, o paciente típico com hernia de disco. Teste de tensão neural, LASEG, positivo. Esses pacientes foram divididos em dois grupos. Um grupo recebeu apenas medicamento e orientações, e outro grupo recebeu medicamento mais fisioterapia. A fisioterapia foi a associação de terapia manual e exercícios específicos no padrão extensor, alguns repetidos e outros mantidos, com a intenção de centralização de sintomas. Foram realizadas de 6 a 8 sessões num período de 4 semanas. Tá, Danilo, mas por que é padrão extensor? Eu sei que muitos aqui de vocês sabem, alguns podem ser que não, né? Não conheço todos que estão aqui na aula. Mas, quando a gente entra numa filosofia de tratamento, onde a gente entende da biomecânica do disco intervertebral, nós sabemos que o principal movimento da coluna que favorece as hérnias discais são os movimentos de flexão. Quando a gente faz a flexão, o núcleo pulposo é deslocado posteriormente. E as hérnias sintomáticas são as hérnias posteriores. Então, levando em consideração a biomecânica do disco, se eu tenho as flexões como movimentos que tendem a jogar a hérnia mais para fora, as extensões fazem o núcleo para frente, faz com que ele se afaste da raiz neural, da raiz nervosa. Tá, Danilo, mas eu tenho alguns pacientes que melhoram em flexão. Isso pode acontecer, mas é uma quantidade muito pequena dentro da gama total de pacientes portadores de hérnia de disco sintomáticas, tá? Então, esse estudo aplicou apenas exercícios no padrão extensor e, obviamente, associados à terapia manual. Aqui eu vou falar para vocês, tratamento ouro para hérnia de disco, tratamento ouro para dores da coluna no geral de comportamento mecânico, né? É a associação de terapia manipulativa, terapia manual, com exercícios ativos com base na preferência direcional, derivada do método Mackenzie. Se você associar essa parte passiva, que é a terapia manual, com a parte ativa, com exercício e preferência direcional, e você sabe encontrar a preferência direcional, você está diante dos tratamentos mais resolutivos para hernia de disco. Quem aqui conhece o método sabe o que eu estou falando, tá? Quem que sabe fazer essa associação sabe o que eu estou falando. E é por isso que profissionais que sabem usar essa metodologia, sabem usar esse sistema de avaliação, sabem conduzir com essa educação em dor, sabem conduzir com essas orientações e com esses exercícios, sabem encontrar esses exercícios, resolvem em menor tempo possível. Tempo médio de 6 a 8 semanas de tratamento, perdão, de 6 a 8 sessões de tratamento no prazo médio de 4 semanas. Aqui na clínica, a gente trata os pacientes com prazo médio de 5 semanas, fazendo uma sessão por semana, tá? E é justamente essa filosofia de tratamento que eu procuro ensinar àqueles que fazem o curso presencial do TMA, que nada mais é do que essa associação. E no TMA nós ainda associamos as trações, mesa de flexo e tração cervical, tá? Então, se você é fisioterapeuta, quer trabalhar com coluna, lembra lá atrás daquela pergunta? Você quer ser um fisioterapeuta reconhecido por fazer o quê? E você quer ter resultados consistentes, através de técnicas validadas, comprovadas cientificamente, você tem que ir atrás dessa associação, terapia manual e exercício ativo. Terapia manual é bom? Excelente, derivada da osteopatia, da quiropraxia. Exercícios ativos com base em preferência direcional do Mackenzie é bom? Excelente. Agora, nenhum dos dois supera a associação dos dois.
Nenhum dos dois. Tá? Então, profissionais que sabem fazer essa associação, sabem encontrar esse exercício através de um sistema de avaliação bem validado, entrega resultado em menor tempo possível e resultado de forma consistente. E as pessoas pagam por esses profissionais. Galera, ninguém aguenta mais tratamento de 2 meses, 3 meses, 24 sessões, 30 sessões, é calor, é choque, é gelo, é alongamento, e puxa para cá, e puxa para lá. Cara, hérnia de disco não é isso. Ah, tem que fortalecer. Não tem. Hérnia de disco não é com fortalecimento que trata. O fortalecimento, ele é o pós-tratamento. O problema não é fraqueza. O problema está lá dentro do disco. Ah, é liberação miofascial. Não é. Não é liberação miofascial. O problema está lá dentro. Tem um tecido que deslocou fora do local de origem. E a gente é capaz de acelerar essa reabsorção e literalmente empurrar isso para dentro, que é o que os exercícios preferenciais fazem. Mas vocês têm que aprender isso, porque não é simples achar esse exercício. Tem que fazer uma avaliação meio minuciosa. Ah, é só fazer extensão. Não é só fazer extensão. É qual extensão? É em pé, deitado, repetido, mantido, com carga, sem carga, quadril desviado, não desviado, tem que colocar rotação, não tem que colocar rotação, tem que colocar inclinação, não tem que colocar inclinação. Vocês têm que aprender isso. Então, se você é um fisioterapeuta que gosta de coluna e quer se destacar, você tem que aprender essa associação. Tá? Tem que aprender essa associação. E quais foram os resultados desse estudo? Então, esse estudo quis entender o que acontecia com as pessoas a curto, médio e longo prazo. Então, foram feitas reavaliações após 4 semanas, 6 meses e 1 ano. O grupo que recebeu a fisioterapia apresentou melhora muito significativa em relação ao outro grupo, em todas as avaliações, tanto em relação à incapacidade quanto à incapacidade de dor. Tá, mas lógico que ele vai apresentar melhora. Não digo que é lógico, porque tem uma grande frente aí de alguns profissionais que falam que para que tratar hernia de disco? A história natural resolve, né? Aí, tá provando. O primeiro grupo foi só de educação em dor e medicamento para aliviar sintoma. O segundo grupo foi medicamento para aliviar sintoma, mais tratamento. O tratamento é muito mais eficaz do que a história natural. É em consistência, a curto prazo, médio prazo e longo prazo. Né? Então, vocês não podem deixar de tratar a coluna de forma resolutiva. E digo outra, profissionais que entregam resultado são muito mais valorizados pela sociedade e pela comunidade que eles vivem. Tá? Lembra que eu falei lá atrás? Quando eu entendi que eu tinha que focar os meus esforços em uma determinada área, eu comecei a virar o jogo da minha vida profissional? Foi isso. Quando eu aprendi que eu não tinha que divulgar técnica, que eu não tinha que ficar entregando técnica, mas que eu tinha que resolver algo que as pessoas procuram. E as pessoas não procuram por osteopatia para tratar a coluna. Elas procuram por um fisioterapeuta especializado em tratar a coluna, independente da técnica. Depois que eu aprendi isso, a chave da minha vida profissional mudou. Eu vou mostrar para vocês aqui, alguns relatos de pessoas que fizeram a mesma coisa que eu. E vocês vão entender o que eu estou falando, tá? E já vou abrir também para a gente discutir um pouquinho sobre o que a gente acabou de falar, né? A gente está batendo aí 40 minutinhos de aula. Olha que interessante aqui, 4 relatos. Esse primeiro aqui, era um aluno meu que ele trabalhava, vou até falar para vocês, numa franquia de coluna, muito falado ultimamente, CLT, que ele ganhava 8 a 9 mil por mês. Após o curso do TMA, que o TMA nada mais é do que um modelo de negócio, não é um curso de técnica, é um curso de técnica, mas um curso que eu ensino vocês a criar um modelo de negócio em torno da hernia de disco. Ele começou a faturar mais de 30 mil reais. Logo assim que ele fez o curso. Esse outro aqui, um profissional já mais antigo, mais de 12, 13 anos de consultório aberto. Quando ele entendeu que ele tinha que focar numa área, que ele fez os cursos, fez a mentoria, ele saiu de 10 mil, isso que ele tinha mais de 13 anos de profissional, de consultório aberto, e foi para 32 mil. Isso aqui, pessoal, eles me mandam mensagem sem eu pedir, tá? Eles vão me mandando mensagem aleatoriamente.
Esse outro aqui, ó, grande amigo, ele mandou mensagem, ó. Boa noite, Danilo. Fechei o mês com 42,1K, né, após o TMA e a mentoria. Perguntei para ele quanto que você faturava antes do TMA? 20,5 mil. Esse cara aqui, ó, professor, se eu não me engano é quiro osteopata. Se eu não me engano, ele tem mesmo tempo de consultório que eu. O cara há muito tempo no mercado, batendo cabeça. Quando ele entendeu que ele não tinha que divulgar técnica e tinha que divulgar o que ele resolve, ele gosta de coluna, ele deu um salto de faturamento, ó, mais que dobrou o faturamento dele, apenas posicionando e entendendo que ele tem que focar os esforços dele numa área. E a base de tratamento dele hoje qual é? Manipulação e exercícios. Simples assim, né? Essa outra aqui, ó, era da aula hospitalar, ó. Abri meu consultório em abril de 2024, depois ela ter feito o TMA. Depois de 4 meses após o curso, o consultório foi para 19 mil. Eu encontrei com ela mês passado, hoje o faturamento dela está em 32 mil, depois de 1 ano, né? Ela fez o curso comigo, primeiro curso lá atrás, depois de 1 ano, primeiro curso, foi para 32 mil. Então o que eu falo para vocês? Se posicionem, decidam qual fisioterapeuta vocês querem ser reconhecidos. Por qual fisioterapeuta? Reconhecidos por ser fisioterapeuta, por tratar o quê? Por resolver o quê? A partir do momento que vocês se posicionarem, vocês vão entender o que é a fisioterapia atualmente. A fisioterapia talvez, se não é a maior, é uma das profissões que mais estão crescendo e mudando a vida dos profissionais. Hoje eu fiz uma pesquisa, até publiquei no meu Stories. Vou até fechar aqui, ó. Até publiquei no meu Store. O salário médio de um fisioterapeuta no Brasil é vou errar por pouco aqui, R$ 3.368. Esse dado vocês encontram num site que publica o salário de todas as profissões do Brasil. Agora, só ganha isso quem não aprende a jogar o jogo. Se vocês não focarem numa área, se vocês não despertarem para o que realmente resolve, vocês vão continuar batendo a cabeça. Ah, Danilo, mas eu tenho uma clínica que tem vários profissionais, é uma clínica grande, legal. Você tem que ter um profissional que trata uma área, o outro que trata outra, a outra que trata outra. Vocês não tem que ter um profissional que trata tudo. Você não tem que tratar tudo. Ah, mas aí eu vou perder aquele profissional que tem a dor no ombro ou aquele que não faz parte do meu nicho. Cara, você não vai perder nada. Você se posicionando, você só ganha. Porque as pessoas estão indo atrás de profissionais que resolvem uma determinada área. Ah, eu não gosto de coluna, eu gosto de joelho. Que vá para a área do joelho. Eu gosto da área desportiva. Que vá para a área desportiva. Ah, eu sou mulher, gosto muito da área de saúde da mulher. Vai para a área de saúde da mulher, para a área da estética, mas se posicionem. Se posicionem. Eu sou apaixonado por coluna e creio que muitos estão aqui porque se identificam com isso, né? E alguns aqui sabem o que eu estou falando, porque eu sei que alguns de vocês estão na aula, são alunos meus, são mentorados meus, se posicionam assim e viram a vida de vocês transformar depois que vocês enxergaram isso, né? E com esses webinários que eu estou dando, eu quero despertar muitos fisioterapeutas para isso, porque a fisioterapia está proporcionando algo para a gente que a gente nunca imaginava que ia proporcionar, né? Hoje mesmo, num dos nossos grupos, deixa eu ver se ela está aqui. Eu acho que ela não está aqui, a Luciene. Se ela tiver, ela vai dar um alô aí. Ela colocou lá no grupo: pô, Danilo, você me fez enxergar novamente a fisioterapia, que eu estava desistindo da fisioterapia, fez me enxergar a fisioterapia de uma outra visão. É porque alguém fez isso comigo, e eu quero fazer isso na vida de alguém, tá? Então, acordem, e dentro de coluna, a hernia de disco é um grande mercado pra gente, beleza? Eu vou agora abrir, se vocês quiserem, para perguntas. Quem quiser fazer alguma pergunta, aperta o botãozinho aí de levantar a mão, que eu abro o microfone e a gente vai conversando.